Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite, Edilson. Boa noite, Valdres. Boa noite, Jéssica, Bruno, Liliane, Renata, Bruno, Amanda. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luzinete. Super desejo que vocês sejam todos super bem-vindos. Dr. Rodolfo já está aqui. Bate-papo. Boa noite, Bruno. Brunos. Boa noite, doutora Cristina. Olá. Boa noite, doutor. Como vai, minha querida? Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo na paz. Estamos aqui à sua disposição para fazer um bate-papo aqui nessa live, né, especificamente com um tema, um título assim bem provocativo, né? Bem provocativo. Eu vi lá, achei interessante, né? Teve até polêmica lá no meu Instagram quando eu fiz a postagem, mas acho que eu expliquei direitinho. Uma visão interessante da colaboração, Sim. na postura de magistrados e advogados. Então, para mim, vai ser um prazer bater esse papo contigo. E aí? O prazer é todo meu. Quero te agradecer por sua ilustre presença aqui, dizer que eu sou uma fã do seu trabalho de carteirinha, que já estive em Salvador em outras oportunidades e entrei um pouquinho lá na sala de audiência para ficar observando, para ficar aprendendo. Então, para mim é um prazer sem fim te ter aqui. Vou pedir primeiro que você se apresente, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho da magistratura, e aí eu toco os temas. Enquanto isso, gente, distribui corações, estamos com 2 minutos de live, já 66 pessoas, distribui corações aqui, compartilha a live, porque o assunto é muito bom e o bate-papo vai ser muito legal. Beleza. Bem, meu nome é Rodolfo Pamplona Filho. Eu sou professor universitário da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Salvador, Unifax, da Faculdade Baiana de Direito, que eu coordeno a pós, e também do SESI, que coordeno o curso de pós. Sou juiz do trabalho, né? Eu entrei no Justiça do Trabalho como servidor em 1992 e estou juiz desde 1995, portanto, completando este ano 25 anos de magistratura. Escrevo livros em algumas áreas, né? Do direito civil, direito do trabalho, processo de trabalho, metodologia, alguma coisa de poesia e de filosofia também. E estou aqui nesse momento, né, numa maratona de lives. Eu entendi que, como eu estava no isolamento presencial, né, eu tinha a oportunidade de ir seguindo os ensinamentos de Gandhi, né, quem não vive para servir não serve para viver. E aí eu disse, eu vou à disposição, comecei a agendar, na verdade as pessoas entravam em contato, perguntando se queriam fazer uma live comigo, eu não digo não, mas eu digo, eu só preciso agendar, combina lá com a Martinha, que é meu anjo da guarda, né? E aí ela bota, acha um espaço, e estamos aqui essa noite à disposição de vocês. Eu estava contando, esta live é minha live número 115, né? E eu tenho feito os downloads de todas, né? Desde que eu aprendi a fazer o download, na verdade, a doutora Larissa me ajuda aí nesse ponto, né? Eu tenho feito e colocado os meus canais no YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. No canal Pamplona eu boto conteúdo exclusivo, inclusive as lives em que eu sou anfitrião. Aqui, como eu estou aí no perfil da doutora Camila, aí eu boto no canal Papeando com Pamplona, essa é a minha intenção, espero a live ficar aí disponível 24 horas, né? Aí no Instagram, para que todo mundo possa ter acesso, ver e rever. E aí nós vamos bater esse papo hoje aí, né? Sobre a advocacia, a postura da advocacia, né, na visão do magistrado. Exatamente. Além disso, aí ele falando, além do pessoal, o pessoal está combinando, além de juiz, também atua na área artística, cantando e fazendo poesia, além do talk show lá, que é o Papeando com Pamplona. Estamos aí, mais uma live. Que legal, que legal.
pedir para você se apresentar, em que pese a grande maioria do nosso público já te conhecer, mas também para ter o prazer de ouvir você falando toda a sua narrativa diária aí e pensando assim, gente, existem pessoas que arrumam algumas desculpas para efetivamente não fazer o que ama, né? Acredito que além de um exemplo enquanto mestre, enquanto magistrado, você é um exemplo enquanto ser humano também. Legal. Serve de exemplo para todos. Então vamos lá, eu vou contextualizar aqui nosso atual cenário para a gente efetivamente entrar aí nas nuances de um bom advogado trabalhista. Hoje, nesse exato momento, dia 5 de maio de 2020, nós temos uma série de medidas provisórias em decorrência do Covid-19 para que haja aí uma adequação do cenário jurídico, né, trabalhista para essa fase que estamos vivendo. Isso significa dizer que tivemos várias adaptações, não somente na seara trabalhista, mas em outras áreas, né, outros ramos do direito do nosso direito. Isso faz com que o cenário que hoje a gente tenha, pelo menos na minha concepção, Pamplona, não é o mesmo cenário que estávamos há um ano atrás. Por quê? Há um ano atrás, nós tínhamos a sensação, ou nós tínhamos o diálogo que a Justiça do Trabalho não era necessária, ou que a Justiça do Trabalho dificultava a vida do empresário, ou que a Justiça do Trabalho poderia ser incorporada à Justiça Federal. Hoje, na minha visão, mais do que nunca, a população, os empresários, a sociedade como um todo precisa da Justiça do Trabalho para quê? Para estabelecer não somente as estruturas das relações trabalhistas, das relações contratuais, mas também para garantir que tanto colaboradores e empresários estejam aí não somente no mesmo par de igualdade, mas que estejam lutando e trabalhando juntos frente a tudo que estamos vivendo. Diante dessa narrativa, desse contexto, eu queria que você colocasse para a gente qual é a sua opinião, qual é a sua visão de importância da Justiça do Trabalho hoje, no atual momento que estamos vivendo e no momento pós-Covid-19. Bem, eu acho que essa é uma questão muito importante, porque a gente vai começar a perceber que houve realmente um momento de mudança de modelo. A gente usa a expressão de uma mudança paradigmática. Por quê? Porque, de fato, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, nós passamos a viver um momento meio de ostracismo da disciplina jurídica das relações de trabalho, notadamente de direito material, com uma perspectiva das pessoas não quererem mais se aprofundar nos estudos do direito do trabalho, sobre a alegação de que iria trabalhar só negociado sobre legislado e nada mais do que isso, numa perspectiva de retorno à ideia de um patamar de igualdade no tradicional direito civil. E a mesma coisa com o Justiça do Trabalho, que, em função de uma nova disciplina, principalmente com os ônus da sucumbência, passou a ter uma diminuição do número de processos comparado aos mastodônticos números anteriores, e aí as pessoas diziam, olha, acho que não vai ter mais necessidade, vamos pensar incorporar a Justiça Federal ou a Justiça Comum Estadual, algo do gênero. Eu sou bem mais velho do que a senhora, então eu posso dizer assim, com muita liberdade, né, que eu me lembro em 1999, eu já era juiz, né, ainda no governo Fernando Henrique, houve literalmente num período da reforma do judiciário, quem defendesse e apresentasse, quando a Luiz Nunes Ferreira foi o relator da reforma do judiciário, ele realmente tentava extinguir a Justiça do Trabalho e incorporá-la na Justiça Comum. Ou seja, esse discurso voltou com a reforma trabalhista. Bem, nesse momento eu digo que a gente não tem um renascimento do direito do trabalho, porque ele nunca morreu. Nós temos, na verdade, uma retomada, uma revalorização do direito do trabalho. A disciplina jurídica das relações de trabalho, seja de direito material como direito processual. Por quê? Pensando no direito material, eu posso de cara dizer que com a primeira previsão normativa, né,
relacionado ao Covid, a lei 13979, somente aquele dispositivo que dizia que a ausência do trabalhador por recomendação médica, por quarentena, isonomia, algo do tratamento, isolamento, alguma coisa do gênero, não gerava uma falta injustificada. Só isso já fez com que retornasse o interesse e a compreensão na distinção de suspensão e interrupção, verificava até quando o empregador pagava, quando passava por INSS, e aí toda uma pletora de disciplinas normativas que vieram, a MP 927, a 936, a 944, 945, 946, tudo dizendo respeito à importância das relações de trabalho. Não posso negar que vi com uma certa ironia fina, né, que pessoas que propugnavam pelo fim, pela revogação da CLT, ou pelo fim da Justiça do Trabalho, de repente queriam resolver problemas empresariais com a invocação da CLT. Ou seja, na discussão do 486, do Fato do Príncipe, do 502 e 503 da Força Maior, ou seja, havia naquele momento, para mim, uma situação que chegava a ser irônica, porque quem queria acabar com o seu trabalho, de repente, estava se valendo das regras trabalhistas tradicionais. E isso mostra, na verdade, uma retomada. Eu posso falar das MPs, o que a senhora quiser que eu fale, mas só essa parte de direito material já mostra uma retomada da importância. Mas nós estamos vendo também uma retomada de importância no campo de vista da atuação na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. E há várias questões aqui que nós podemos suscitar. Sobre a pandemia, a própria discussão sobre a eventual revisão dos acordos homologados judicialmente, a discussão mesmo para a busca de negociação coletiva, em que a Justiça do Trabalho tem atuado como mediadora, na verdade, fazendo uma atualização com base no procedimento do dissídio coletivo, em que a negociação, a tentativa de negociação é a fase pré-processual. Nós temos visto magistrados. Eu fiz uma live sensacional com o doutor Francisco Rossal de Araújo, que é o vice-presidente do TRT do Rio Grande do Sul, da TRT4 da região, né, justamente verificando mecanismos que eles já tinham e que foram ainda aperfeiçoados para facilitar a negociação coletiva. Da mesma forma, agora, na retomada dos prazos processuais, vemos a Justiça do Trabalho tomando a dianteira justamente da realização das audiências virtuais, tema que, embora já autorizado pelo próprio CNJ, pelos próprios tribunais, ainda é polêmico pela a noção do não pela audiência, não pela estrutura da justiça, mas simplesmente por uma questão de inclusão digital. Ou seja, na verdade, a Justiça do Trabalho ainda poderia fazer mais coisas, mas ainda não está, porque a sociedade talvez não seja pronta para a celeridade e a posição de vanguarda da justiça. Então, como eu vejo essa questão, na verdade, eu já não sou mais um menino prodígio. Eu fui juiz com 23 anos, já sou um coroa, né? Mas nesse ponto eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte de um ramo do Poder Judiciário que tem uma preocupação extrema com a celeridade, ou seja, com a eficiência, mas também com o bom atendimento ao cidadão. Sim, sim, perfeito. E aí eu concordo com a sua opinião à medida que você traz para a gente a questão não de celeridade, mas da Justiça do Trabalho assumir essa ponta de vanguarda e trazer para dentro do mundo jurídico várias questões que, por exemplo, lá na Justiça Comum nós não temos. E aí eu vou aqui dizer mais uma: processo judicial eletrônico. A gente precisa lembrar que o PJE, ele iniciou na Justiça do Trabalho. Então, hoje, pelo menos aqui no Distrito Federal, enquanto a Justiça Comum caminha para fazer toda a implementação, nós já estamos a passos largos, nós já estamos lá na frente. Então, talvez, de fato e de verdade, a sociedade não esteja preparada, e aí a sociedade como um todo, porque a gente tem que pensar no trabalhador também, no colaborador, que às vezes não tem o mínimo legal, como é que vai ter aí o suporte de uma internet, de um celular, enfim, de um computador para fazer uma audiência digital. Por favor. Não, essa posição vanguardista da Justiça do Trabalho é algo que realmente eu tenho, inclusive, registrado isso, né? Eu tenho um talk show, nós estamos agora, entramos talvez
a sua extinção ou uma suspensão indefinida, né, que é o Papeando com Pamplona, que eu fiz 7 temporadas, né? 89 episódios foram lá. E na primeira temporada, eu fico brincando que eu virei Netflix com tantas temporadas, né? Na primeira temporada, eu fiz um episódio sobre o PJE, com o ministro Cláudio Brandão do TST, né? E é interessante que foi lá no começo do programa. E aí, ou seja, no momento em que a justiça comum ainda estava tateando. E nesse ponto a gente vê que não é algo da noite para o dia. Na verdade, parece que essa postura vanguardista, né, é algo que já é quase da nossa DNA. Nós temos, nesse ponto, uma história que precisa ser dita. Há vários institutos jurídicos que começam na justiça comum, mas eles só vêm para usar uma expressão da juventude, só vêm a bombar, né, literalmente na Justiça do Trabalho. A gente pode falar isso, né, com a própria utilização do Bacenjude, o convênio com o Banco Central, né, ele começa na Justiça Estadual, com o STJ, né, e, de repente, utilizavam-se muito pouco. Um ano depois é que vão fazer o convênio com a Justiça do Trabalho, e aí pareceu que a Justiça do Trabalho é que inventou o Bacenjude, porque a gente passou a usar despudoradamente, né? A própria noção da desconsideração da personalidade jurídica, que foi inserida no ordenamento jurídico pelo Código de Defesa do Consumidor, depois a gente vê também junto com a lei antitruste, a primeira lei, mas na verdade na Justiça do Trabalho que ela se dissemina como um meio importante para a efetivação da prestação judicial, justamente na Justiça do Trabalho. E, na verdade, essa característica não é nem da Justiça do Trabalho, é do próprio direito do trabalho. Quando eu dou aula na graduação, e falando sobre institutos trabalhistas, eu falo como vários institutos que o leigo ou a pessoa que está começando o curso acha que são originários do direito do trabalho, não são. O aviso prévio começa no Código Comercial de 1850. As pessoas pensam que ele é originado do direito do trabalho, né? A estabilidade, né, começa no Brasil com a Lei Eloy Chaves, que é uma lei de natureza previdenciária privada, né? Mas a gente pode imaginar também na própria noção da estabilidade do serviço público, e aí onde é que a gente fala em estabilidade na prática? No direito do trabalho. Nós temos a própria noção, quando eu dou aula de direito civil sobre abuso de direito, quando eu falo do artigo 187, eu já falo da despedida administrativa do artigo 499, parágrafo 3º da CLT, ou seja, há vários institutos que começam em alguns campos diferenciados que o trabalhista, mas é no trabalhista que ele explode, ele passa a atuar. Então, eu acho que a gente tem essa característica, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Justiça do Trabalho. Na verdade, é na seara trabalhista que ele passa a realmente ter efetividade, né? Pelo menos é isso que eu observo, que em que pese trazermos e exportarmos, por exemplo, essa questão do Bacenjude, foi aqui na Justiça do Trabalho que efetivamente o Bacenjude começou a ter efetividade, e aí as execuções começaram a caminhar. Entrando no nosso tema, e aí o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a questão de estudo. Eu acredito que um bom advogado trabalhista, seja ele trabalhista ou civilista, isso é premissa básica da nossa profissão, é que o estudo é algo constante. Partindo disso, eu queria saber a sua opinião sobre um ponto. O que acontece? Na minha visão, hoje, a Justiça do Trabalho não tem mais espaço para amadorismo. E não que antes tinha, mas é porque antes talvez fosse um pouco mais fácil. Eu observava a seguinte frase, e aí eu sou advogada há 8 anos, então eu observava a seguinte frase: ai, se formou, colou grau, não tem onde atuar, vai atuar na Justiça do Trabalho, porque teoricamente a matéria, a disciplina é mais fácil. Hoje eu vejo que as coisas não funcionam dessa forma, que não existe amadorismo dentro da Justiça do Trabalho, dentro do direito do trabalho. Então, o primeiro ponto é um estudo constante. Dentro disso, na sua visão, qual é o ponto de maior importância do advogado trabalhista? Você acredita que ele tem que dominar o direito material
e o direito material, o direito processual, ou o direito processual ele é mais importante, ou não existe essa de um é mais importante e o outro não? Qual é a sua visão? Não há preponderância. Na verdade, o conhecimento deve ser sempre o mais abrangente possível. Eu costumo dizer a importância do advogado para a administração de justiça não é somente a previsão constitucional de 133, é algo que é fundamental, porque eu costumo falar isso, que é uma frase minha, eu costumo dizer que a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita, porque quem cria a jurisprudência é o advogado. O juiz apenas leva fama. Então, o que acontece? É justamente na construção de uma determinada tese que o advogado sustenta e que o juiz acaba acolhendo pela demonstração do suporte fático e da argumentação doutrinária, que a gente chega a determinadas construções jurisprudenciais. O que a gente tem preciso entender? Na verdade, quando há uma visão preconceituosa que havia com o seu trabalho, na verdade, decorria muitas vezes da sua própria eficiência. Porque eu costumava dizer com muita frequência que o processo do trabalho é onde o conceito físico de inércia era mais evidente, porque o leigo acha que inércia é ficar parado. E inércia não é ficar parado. Inércia é a tendência que os corpos têm de manter no estado que se encontram. Então, se o processo está parado, se a postulação ainda não começou, o juiz não pode fazer nada. Mas ela começou, o processo já começa a andar sozinho. Ou seja, houve a postulação, a gente nunca precisou de despacho de síntese. A gente nunca precisava inicialmente de verificação originária da petição inicial. E isso fazia com que o processo andasse sozinho. Perceba que a Lei 9.099, dos juizados especiais, é uma cópia mal copiada do processo de trabalho originário, entende? Então, na verdade, o que há é que, nesse sentido, nós temos um sistema que sempre foi muito eficiente. E aí, o que acontece com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista traz um novo sistema, principalmente na dedução da postulação com o pedido com valor certo determinado, ou seja, com um determinado valor líquido, e traz a construção dos ônus da sucumbência, inclusive com sucumbência recíproca. Então, em função disso, não dá para simplesmente fazer uma provocação e vamos ver o que o juiz vai fazer. Por quê? Porque nessas circunstâncias haverá condenação em sucumbência. Então, nesse ponto, esse preconceito que se tinha com o seu trabalho, que era, na verdade, como eu digo, muito mais decorrente da sua eficiência e pragmatismo, na verdade, agora ele vai ter que ser superado por uma circunstância que, se antes o advogado precisava ter uma concepção pragmática muito importante, agora se reforça a base teórica de direito material e de direito processual, para reforçar a postulação no sentido amplo da palavra, ou seja, postulação do autor e postulação do réu. A gente precisa construir isso de uma forma que efetivamente demonstre ao juízo o convencimento, sob pena de cair nos ônus da sucumbência. Perfeito, a colocação foi perfeita. E entrando nesse ponto de construção, né, de construção do raciocínio, quando a gente fala de peças processuais, eu anotei aqui 5 pontos para a gente debater. E aí o primeiro ponto é, quando a gente fala de peças processuais, eu sempre vou optar por ser clara e objetiva, mas na visão do magistrado, o magistrado ele tem essa coisa de peça processual grande, peça processual não é grande, e aí eu faço um adendo. Eu não me lembro qual foi o magistrado, mas eu recebi uma sentença aí da Vara do Trabalho de Salvador, que a primeira frase do juiz foi assim: a reclamada tangenciou em 56 laudas, mas não conseguiu esclarecer os pontos da demanda. E aí foi falando ponto por ponto. Quando eu li esse trecho da sentença, eu falei assim, uma contestação de 56 laudas, acho que não foi
não foi de muito bom olhar do juiz, né? Qual é a sua opinião sobre essa questão das peças processuais? Olha, na verdade, a gente precisa ter respostas objetivas e diretas. É preciso fazer uma petição inicial muito grande para que eu possa deduzir a postulação? Não. Agora, há nesse ponto, e o magistrado não deve se imiscuir na questão do estilo do advogado. Cada um deve buscar o aperfeiçoamento do seu estilo. O que eu posso dizer, e aí é mais um debate sobre comunicação jurídica, que eu também estudo um pouco sobre isso, é que no passado, a linguagem das postulações e também das sentenças era, na verdade, um exercício de poder. E por quê? Porque o indivíduo queria mostrar uma cultura, uma erudição, como se estivesse fazendo uma dissertação, uma tese. E aí, nesse momento, a prolixidade, a própria noção da utilização de expressões em latim era extremamente comum para, vou usar uma expressão mais chula, arrotar uma erudição que muitas vezes a pessoa não tem. Então é preciso efetivamente perceber que não há uma questão de parâmetro objetivo quantas laudas tem que ter uma petição inicial. Isso soa como uma violência para a nossa cultura. Mas eu digo que o ideal é que a petição inicial e a resposta sejam o mais objetiva possível na descrição do suporte fático, ou seja, quais são os fatos que são desenvolvidos e qual a consequência jurídica. É, na verdade, saber contar uma história. Na verdade, é contar a história da relação jurídico-material e no que houve supostas violações e qual a reparação correspondente. O que é que irrita, e eu posso dizer assim, o que é que irrita o magistrado? Aí eu digo absoluta, não é o tamanho da peça. Não é. Pode parecer que é, mas não é. O que irrita é a enrolação. O que irrita, por exemplo, as pessoas, depois do Ctrl+C, Ctrl+V, depois do copiar e colar, acham que uma petição inicial, sem citação jurisprudencial, é uma petição mal feita. Eu digo com absoluta liberdade. Não leio a jurisprudência aqui. Pulo. O cara me copia 10 páginas de jurisprudência para dizer que tem que pagar hora extra? Não faz nenhum sentido para mim. Eu pulo isso. Eu preciso analisar a essência da petição inicial. Exatamente. O cara acha que o juiz vai ler um monte de transcrição de internet. E isso para quem, por exemplo, domina um pouco de internet, se você copia, retira, coloca no Word, você já vê lá o que é copiado. Isso é ridículo. E isso depõe às vezes, contra o advogado. Porque o que é isso? Eu digo sempre para os meus alunos, olha, você quer convencer um magistrado? Bem, você precisa de jurisprudência? Depende. Letra A. É matéria que está pacificada em tribunal superior. Pronto. Diz qual é a súmula, diz qual é a orientação jurisprudencial e diz por que aquela situação se enquadra. Não precisa mais do que 2, 3 páginas para dizer esse fundamento. Ponto. É uma matéria que não tem jurisprudência ainda, é um caso novo, recente. Nem perca tempo transcrevendo jurisprudência. Junte como anexo a cópia de uma sentença de algum colega da mesma região, exatamente 1, 2, 3, 4, pronto. Facilita muito. Se é um caso novo, e se é um magistrado que tem credibilidade, que tem dado, é muito mais fácil, porque a gente precisa lembrar, sabe, as pessoas dizem, precisa colocar muita doutrina? Doutrina? Depende. Você não precisa colocar doutrina para dizer que se o indivíduo ultrapassou as 8 horas diárias, tem de pagar hora extra. Agora, se é uma matéria nova, alguém quer discutir se trata de um ato abusivo, ou até uma matéria que não é nova, mas precisa de maior fundamentação. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu finalmente a tese da possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador.
Só que a aplicação do parágrafo único do 927 do Código Civil importa numa demonstração de um risco acentuado. Então, aí, você precisa demonstrar, né, uma determinada violação a um direito da personalidade. Aí você, para pedir uma reparação por danos morais, algum tipo de fundamentação mais ampla. Embora precisa dizer, modus in rebus, com o olha eu falando latim de novo, com o devido cuidado, né? Por quê? Porque se é uma matéria que já está pacificada, que o dano é in re ipsa, ou que determinada situação gera reparação por danos morais, basta uma menção nesse ponto. Você, é claro, a ninguém, também o advogado tem que verificar qual é a estratégia, porque a gente tem que ter cuidado com o overruling, com alguma situação da jurisprudência estar superada ou não. O que você precisa dizer, em síntese, é dizer, sobre esse tema, se enquadra perfeitamente na hipótese da súmula tal, que foi pensada para situações como essa. 2, 3, 5 páginas. Não precisa muito mais do que isso, né? Aí, mas o que acontece? A gente acaba virando, e eu digo isso com muita liberdade, né? O processo tem regras, tem partes. Ele parece um jogo, mas ele não é um jogo. Ele é, literalmente, uma forma de solução civilizada de conflitos em que eu tenho o patrimônio, as esperanças de alguém. Então, o que acontece? Fica parecendo um jogo. Se a petição inicial tem 10 páginas, a contestação tem que ter no mínimo 20. Porque aquela fica uma disputa. E nesse ponto, talvez isso possa ser um mise-en-scène, um jogo de cena, às vezes em função do cliente. Mas o magistrado, a gente não perde tempo com isso, não. Sim, sim. Não faz sentido, porque a gente, na verdade, a gente precisa saber quais são os fatos e qual é o direito, né? O advogado, ele convence muito mais na atuação dessa forma. Sim, é a premissa básica, dei-me os fatos que eu te dou o direito, né? Dabo me factum dabo tibi jus, se a gente quer falar em latim. Pois é, então essa é a premissa básica. Uma colega aqui nos comentários falou assim, ela falou com relação à questão de repetir diversas vezes a mesma coisa, o mesmo fato, o mesmo direito durante a inicial. Vamos falar um pouquinho de audiência de instrução, porque eu sempre tive a concepção, e aí eu acredito que uma gama de advogados também tem essa premissa básica, que um processo trabalhista, ele, a depender da matéria, obviamente, ele é construído na audiência de instrução. Ok? E aí, quando a gente fala de ônus da prova, e aí eu puxo o assunto que eu sou completamente apaixonada dentro do processo do trabalho, que é a questão do ônus da prova. Quando a gente fala de ônus da prova, na minha concepção é premissa básica que o advogado saiba ali para quem vai ser distribuído o ônus da prova. Claro, mas isso aí é fundamental. Essa é uma situação, eu digo, quando eu falei do título polêmico da live, porque o magistrado, ele não tem que fazer juízo de valor se o advogado é bom ou ruim, mas perceba, um advogado de autor que quer ouvir testemunha numa revelia, não faz sentido. A gente às vezes fica perguntando o que ele está fazendo ali. Por quê? Porque se a revelia importa num reconhecimento dos fatos alegados pelo autor, não faz nenhum sentido. Da mesma forma, o autor está pedindo horas extraordinárias. O juiz não declarou inversão de ônus da prova, né? A empresa junta lá a sua documentação. O autor não produz prova testemunhal. O advogado da empresa quer ouvir testemunha para quê? Para quê? Eu digo assim com liberdade, eu aprendi com o tempo assim, eu não me desgasto. Quer ouvir? Você não sabe. Mas aí a gente acaba produzindo prova contra ele.
né? Por quê? Sim. Porque a testemunha vai lá e vai perguntar sobre os fatos. E se fala, e perceba, quando, e essa é uma postura importante que o advogado deve ter, o juiz ele tem que seguir pelo ônus da prova. Agora, quando alguém traz uma testemunha que afirma um fato contrário à parte que a trouxe, essa testemunha tem uma credibilidade enorme para o magistrado. Por quê? Porque a gente vai esperar que a testemunha fale alguma coisa para respaldar o que é ônus da prova dele. Quando vai em sentido contrário, aí o indivíduo precisa saber, porque há algumas questões que são relevantes na prática. Por exemplo, instruir testemunha é um problema ético. O advogado não deve instruir testemunha, mas ele pode, obviamente, perguntar para a parte o que é que a testemunha sabe do fato, tem que saber. E instruir testemunha é falta de ética. Mas instruir preposto ou instruir o próprio cliente, porque você não vai pedir para o cliente mentir. Você não está pedindo para o preposto mentir. Você está pedindo para o cliente falar qual é a verdade. Mas você tem que estar certificando, e você certificou isso ao fazer a postulação. Você certificou com a empresa qual é a versão dela. Você vai confirmar com o preposto. É isso mesmo que aconteceu? Porque quando você chega no interrogatório do preposto e eu pergunto qual é o horário do reclamante, ele diz, não sei. O senhor não sabe, não foi informado? Não, entrei na empresa mês passado, não trabalhava na época. O senhor não foi informado? Não é? Confesso. Ou seja, o preposto dizer não sei é dizer admito a veracidade dos fatos dito por outra parte. Isso é tão básico, né? Então, esse tipo de atuação, a gente fica constrangido até mesmo, porque numa expressão futebolística, é um processo ganho no WO e não no jogo. Entende? Sim, eu concordo inteiramente. E por mais que pra gente pareça basilar, pra gente pareça básico, eu acredito que existem muitos, eu acredito e eu vejo no dia a dia que existem muitos advogados que não têm o domínio dessa questão de distribuição do ônus da prova. Mas aí, o domínio você adquire estudando. Então, você começou, está ainda sentindo verde, começa a assistir audiência de colegas, começa a assistir instruções em outras varas, começa a ver qual é a postura do magistrado, qual é a postura do advogado, tem algum tempo para assistir, para verificar, até mesmo saber qual é o juiz do processo, assista lá umas 2 ou 3 semanas antes, pauta com ele, né, para saber como é que é a postura dele, porque o processo do trabalho é muito lacunoso, e aí há muito espaço para a atuação do magistrado numa postura inquisitória, e aí é algo que a gente precisa saber, porque aí é uma estratégia. Aí é se preparar para a audiência. E não chegar absolutamente despreparado, como se tivesse acordado agora e vou fazer a audiência. Isso pode acontecer? Pode. Você quebra o galho pro colega. Você tá lá e o colega diz, meu amigo, eu tive um problema sério, faz esse processo para mim. E às vezes tem que fazer mesmo. Claro que, na medida do possível, havendo uma possibilidade para fracionar, explica para o juiz, doutor, eu estou aqui só apenas substituindo o colega, porque ele teve um problema pessoal, tá? Se puder a possibilidade para adiar, a gente não tem nenhum problema, ótimo. Mas se tem que fazer a pauta, aí o cara precisa ter, a expressão que a gente usa do meu tempo, o cara precisa ser safo, né? Para justamente pegar no ar qual é a matéria que está sendo discutida. Agora, o certo, você precisa, no mínimo, já ter lido as peças principais dos autos, né? Petição inicial e contestação, né? Para ir por instrução completamente verde, não pode. Precisa ter... Não pode. Não pode, você precisa ter no mínimo estudado as peças principais. E aí eu falo muito sobre audiência de instrução aqui no IG, porque é uma área que eu trabalho, então eu tenho um certo domínio. E o que eu falo? Sempre anota os pontos, faz algumas perguntas pré-ordenadas. Eu coloco, por exemplo, os pontos, eu coloco na frente, inclusive, de quem é o ônus da prova.
e ali vou analisando como é que as coisas estão na audiência, se a prova foi produzida de maneira satisfatória e as coisas vão acontecendo. Quando eu faço a instrução, a senhora já assistiu a audiência de instrução comigo, o que é que eu faço antes de começar a instrução? Eu digo, eu paro do pressuposto que os advogados estudaram o processo. Então eu olhei o processo e eu confirmo com ele. Para começar a instrução, vamos. Meus amigos, seguir a regra do CPC. Vamos fixar os pontos controversos para a gente não perder muito tempo e não fazer pergunta sobre o que não interessa. Isso aqui tem cá, isso aqui é o quê? Doutor, o que é ônus da prova do senhor que o senhor precisa fazer? Doutor, o que é ônus da prova? Eu pergunto. Já anoto tudo, é isso aqui mesmo? Tem avisado, tem alguma outra coisa? Não, ótimo. Vamos ouvir. Isso já poupa um tempo enorme para fazer a audiência. Para mim não há uma preclusão. Doutor, eu esqueci disso. Tudo bem, mas é algo que facilita a nossa atividade. E aí saber especificamente o que é ônus da prova seu, saber o que é fato constitutivo, saber o que é impeditivo, modificativo e extintivo, saber as súmulas do TST sobre ônus da prova, é básico, né? É fundamental. É básico. É armado, né? Você não vai para a audiência bagunçado. Ótimo, certo? Sim. Você não vai para a audiência sem saber ônus da prova. Simples assim. Sim, exatamente. Doutora, só porque a gente já está falando há 40 minutos, eu sei que quando chega nessa fase, começa o sinal cair. Então, veja quais são as perguntas do pessoal, e aí, para a gente encaminhar aí para o final, e aí dizendo ao pessoal, olha, siga a doutora Camila Colombelli aqui no Instagram, me siga também, e essa live, ela vai colocar disponível aí às 24 horas, eu também vou fazer o download e colocar lá no meu canal. Mas continua à disposição. Então, eu fiz uma advertência só por causa do tempo, que minha preocupação, às vezes eu começo a falar e cai a live. E aí a gente não vai ter a oportunidade de se despedir. Tá bom, eu vou remanejar algumas perguntas que foram feitas aqui no curso da live. Eu vou começar com a pergunta do André. Como tem muito comentário, eu não estou conseguindo encontrar, mas vamos lá. O pessoal que tem pergunta, copie e cole, bote aí, facilite a nossa vida. Exatamente, para facilitar a vida. Pergunta do André. Como poderá o empregado provar que a empresa pública não agiu com fiscalização para ser responsável subsidiariamente? Essa é uma questão importante que você vai trabalhar a nova interpretação da súmula 331, depois da ADC 16, com a manifestação do Supremo Tribunal Federal, e esse aspecto. Bem, o primeiro elemento fático é você verificar se efetivamente há algum tipo de violação de regra de fiscalização na sua postulação. Por quê? Porque, por exemplo, o que é que você precisa saber desde já? Não é qualquer crédito que o autor será deduzido em face do seu empregador que a tomadora de serviços vai responder. Vou pensar na coisa mais extrema. Uma situação de assédio moral ou assédio sexual ocorrida na sede da empresa empregadora, mas que o indivíduo presta serviço para a administração pública, você pode nem que a vaca tussa e morra de tuberculose, você vai ter a administração pública respondendo. Porque, de fato, não tem como a administração pública fiscalizar um fato fora do seu âmbito. Então, pode ter uma situação como essa. Então, precisa enquadrar a sua postulação. Aí, o que acontece? A melhor forma é verificar, literalmente, porque a administração pública, para contratar, precisa fazer licitação, né? Ou, nesse ponto, fazer o contrato, se for uma hipótese de dispensa de licitação, né? E aí nós vamos ter os elementos no qual ela se obrigou. E aí, perceba, há coisas que são muito fáceis, né? FGTS, recolhimento mês a mês, tem que ter comprovante de recolhimento de FGTS na administração pública. Pagamento de verba rescisória, registro sobre isso. Aí, simplesmente, essa omissão nesses aspectos fica fácil. Ou seja, o que é que você vai ter que verificar? Qual é a sua postulação? E se trata de uma postulação que há um dever de fiscalizar da tomadora de serviços, que é a administração pública. Perfeito. Recebi outro questionamento, não me recordo de quem foi, mas eu anotei. O que o juiz observa no advogado? Bem,
O juiz não tem que observar nada no advogado ou na advogada, né? A atuação dele, ele faz, vamos dizer, o que a gente tem que pensar é justamente nessa postura. Ó, perceba, assim como há magistrados que têm dificuldade de relacionamento ou que têm, às vezes, uma timidez quase patológica e não consegue falar sem dar uma patada, você, às vezes, tem o profissional da advocacia que também tem dificuldade de expressão. E no profissional de advocacia isso fica muito pior. Por quê? Porque a expressão é a sua atuação. Então, o que é que o magistrado tem? Na verdade, o magistrado deve observar no advogado, na advogada, basicamente a mesma coisa que o advogado, advogada, observa no magistrado, na magistrada. Ou seja, urbanidade, educação doméstica, o respeito ao trato. É claro que todo mundo pode ter um dia que não esteja bem, seja advogado, seja juiz, seja Ministério Público. Mas em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, o que a gente precisa é um mínimo de urbanidade de educação doméstica. Ou seja, então faz a pergunta. Perceber também, e isso às vezes é mais complicado para o advogado do que para o juiz, embora eu tenha colegas que às vezes se exasperam nesse ponto, que você tem que perceber que o indivíduo que está do outro lado, o indivíduo que está do outro lado, está expressando, nesse ponto, a versão do cliente, não é seu inimigo. Então, às vezes, tem gente que acha que a postura mais belicosa seja mais interessante, mais agradável. Eu não posso, eu não tenho aqui, eu tenho lugar de fala de juiz, mas sem poder dizer sobre meus colegas. Mas o indivíduo que se porta de forma belicosa não ajuda em nada o seu cliente. Sim. Na verdade, você tem que... Eu costumo brincar e dizer que o advogado não perde a elegância e mediagência. Como o juiz também não pode perder a paciência e a educação. Então, quando se exaspera, seja um, seja o outro, estamos fora do campo da normalidade. E aí a gente deve buscar nesse ponto. A postura da ética é tanto do advogado quanto do juiz. A postura de busca de justiça é tanto do advogado quanto do juiz. Porque, a menos que você ache, em sã consciência, que você está postulando alguma coisa que você acha que é injusto. O que há é diferenças de versões, às vezes trazidas pelo cliente. E, por isso, verificar com o seu cliente a maior quantidade de provas possível é o mais importante para a gente poder atuar de forma adequada. Perfeito, perfeito. Audiência de videoconferência para... Uma que surgiu agora. Juiz gosta de razões finais memoriais? Sinceramente, não. Né? Só se for um caso absolutamente novo, ou de uma análise de prova muito complexa, mas normalmente acaba a gente concedendo prazo para razões finais memoriais, se bem que ele está cansado da instrução, a gente precisa respirar um pouquinho para lá. Mas eu sinceramente não vai. É diferente dos memoriais no tribunal. No tribunal, sim. Aí sim. Os memoriais são importantíssimos. Principalmente para quem não é o relator. Por quê? Porque o relator, em geral, já vai com a sua visão já assentada no seu voto. Os outros vão votar na hora. Então, nesse ponto, um dos pontos a destacar é muito melhor com os outros jogadores do que com o relator. O relator você leva para fazer o dado, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí, exatamente. Pergunta por que alguns juízes odeiam embargos. É muito simples. Porque, na verdade, por que alguns juízes odeiam embargos? Porque existem embargos e embargos. Eu sou da partidária de que os embargos declaratórios não são uma crítica à atividade do magistrado. Não. É uma forma de aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Né? É algo que pode, se houver algum tipo de imperfeição, omissão, obscuridade, uma contradição, isso pode ser destacado e só não erra quem não trabalha. Agora, meu amigo, a gente tem que fazer modos e réus. A gente tem embargo declaratório oposto para ganhar tempo com recurso. Então, o que acontece? Às vezes, são meramente protelatórios mesmo. Então, e aí, nesse ponto, aí mais uma questão psicológica, mesmo de preparo psicológico
para sofrer crítica do que o dado. Às vezes, a mão, digamos, o peso da mão nos embargos declaratórios não foi bem dimensionado, porque o indivíduo começa a fazer crítica da prestação jurisdicional, que na verdade é para o segundo grau. Eu não leio razões de recurso. Por quê? Porque é uma crítica à minha atividade. E aí o indivíduo está lá apresentando. Eu posso ler o acórdão que eventualmente reformou minha decisão. E aí eu digo, ó, posso ter errado, não sei o quê. Mas nas razões de recurso, o advogado está dentro da sua técnica, da sua postura, tentando defender o seu cliente. Então, para que eu vou ler? Perceba que os embargos declaratórios são julgados pelo mesmo órgão que prolator, pelo meu magistrado. Então, às vezes, é preciso construir a redação de uma forma que é simplesmente só pensar. Qual o advogado que gosta de ler uma petição do seu ex-adverso dizendo que você errou, você não está falando a verdade? Não é algo isso. Então, é preciso trabalhar um pouco mais pela peculiaridade de que o órgão recursal é o mesmo órgão recorrido. Então, é preciso lembrar que é o ser humano que está ali. Né? E aí, eu não estresso com embargo de declaração, não. Não estresso com isso, não. E julgo muito rápido embargo de declaração. Porque ou tem imperfeição ou não tem. Se tem, ótimo, digo, errei, só não erra quem não trabalha, só não muda de ideia que não tem ideia para mudar, ótimo, conserta. Mas se não, vai no chavão mesmo, vai no bordão mesmo. Certo. E com relação à questão de despacho, porque eu concordo que memoriais em segunda instância e despacho é essencial, mas para o juízo de primeiro grau, você acha importante, você acha essencial ou não? Advogado procurar o juiz para ver se despacha o processo? Exatamente. Só em vara com secretaria bagunçada. Porque, raciocínio, o processo anda sozinho. Claro, a questão é verificar especificamente aí uma noção de estratégia do advogado. Né? Se você está numa vara, que a secretaria está em dia, está organizada, não está tendo nenhum problema, mas esse aqui é um problema top. Um funcionário especificamente lá, os despachos estão atrasados, alguma coisa assim. Vamos separar duas coisas. Despacho atrasado, tem que conversar com o juiz. Por quê? Porque às vezes é uma dificuldade da própria secretaria para verificar se ele pode passar na frente, alguma coisa assim. Se despacho para influir no mérito não é uma boa. Por quê? Se é uma secretaria que tem lá, está mais ou menos organizado, você está querendo despacho, tá? Despacho, ou seja, encaminhamento de alguma questão, para você estar pedindo alguma celeridade. Pedir uma celeridade, pô, eu estou vendo aqui vários advogados bonitos aqui, estou vendo meu xará, doutor Rodolfo aqui também, que advoga, qualquer coisa, doutor Rodolfo ou qualquer outro colega lá, e procura, na mesma audiência mesmo, doutor, estou com um processo aí e nós estamos precisando ver um despacho nesse ponto, o senhor defere ou indefere, não tem problema, eu digo, me dá aí 24 horas que eu despacho. Resolve isso rápido. Agora, quando é, por exemplo, uma decisão interlocutória, a gente tem uma situação complicada, porque, perceba, eu preciso de contraditório. Então, eu preciso resolver essas circunstâncias. Quando alguém quer ponderar comigo sobre isso, é muito difícil o indivíduo ser absolutamente imparcial para expor o caso. Sim. E aí, o que acontece? O ministro Joaquim Barbosa era muito mal visto pelos advogados, né? Ele saiu do Supremo também nessa linha, mas eu até entendi a situação dele, que veio do Ministério Público, não era um juiz de carreira. Mas por quê? Porque o indivíduo quer conversar sobre o mérito e a parte contrária não está lá. Então, raciocínio, ou você está me dando uma informação privilegiada que não está nos autos, ou você está partindo do pressuposto que eu não vou ler os autos. Sim. A primeira situação tem que rechaçar. A segunda, não. Porque se o que você quer especificamente é que, doutor, eu tenho uma peculiaridade nesse processo, que eu queria que o senhor dasse. É na página tal, é alguma coisa assim.
o senhor decide como o senhor quiser. Beleza, pode perguntar. Pode vir. Porque às vezes tem uma peculiaridade. Agora, uma situação, quer ver uma situação que realmente a atuação do advogado pode ser relevante? A concessão de uma liminar de urgência. Aí precisa. É uma situação de urgência, gente. Aí o que é que acontece? Tá a mesma secretaria em dia. Você vai lá, às vezes não precisa nem procurar o juiz, você procura o diretor de secretaria, já resolve. Doutor, tem aí uma situação, projeto liminar, só pedir para apreciar. Não estou pedindo... Claro que eu gostaria que deferisse liminar, mas eu quero que o juiz defira e defira. Entende? Porque aí faz parte. Mas perceba, era algo que não precisava. Porque o processo devia andar sozinho. Mas como a gente sabe que é algo feito por seres humanos e às vezes demora, tem que procurar, sim. Aí sim, faz sentido. Se está tendo uma demora, mas às vezes é complicado. O indivíduo acabou de ajuizar a petição. Era o PJE. Ele já vem dizer, doutor, fiz o processo, nem passou pela triagem ainda. Já estamos... Pode ser uma situação de absoluta urgência, tudo bem. Mas às vezes é uma hipótese que o fato de demorar 24, 48 horas não vai atrapalhar. E aí eu pedi, doutor, deixa eu passar na frente, fazer a triagem nesse ponto para verificar se a petição inicial está idônea ou não. É complicado. Agora, existe... Quando eu fiz uma entrevista no Papeando com o ministro Carlos Aires de Brito, eu recitei um poema que tem um trecho assim: todo mundo procura a justa medida, mas a justa medida não existe. A justa medida vai depender efetivamente do caso concreto. E aí não tem uma receita de bolo para isso, não. Sim, sim, verdade. A gente já está com 57 minutos de live. Podemos cair em 3 minutos, né? Exatamente. Eu vou te agradecer pela presença, vou te agradecer por ter respondido todos os questionamentos. Vou falar para o público que se houve perguntas que a gente não passou por elas, pode mandar no direct, eu respondo. Se o doutor Pamplona não responder, me manda que eu respondo e aí a gente vai batendo essa bola. Quero convidar também todo mundo para o grupo do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram em que o link está lá na bio. Professor, muito obrigada, foi maravilhoso, aprendi inúmeras coisas, estou à disposição em Brasília, quando estiver por aqui, estou totalmente à disposição, pode entrar em contato. Combinado. Eu quero dizer que é um prazer dizer ao pessoal, para mim eu tenho participado dessa maratona de lives, tem sido uma oportunidade muito boa de interagir com pessoas de todo o país, tenho conhecido novos amigos e amigas e espero que a gente possa ter outras oportunidades de interação. Siga aí a doutora Camila Colombelli, me siga também no R. Pamplona Filho e essa live vou pedir, ela vai disponibilizar nas próximas 24 horas no Instagram. Sim. A gente vai baixar e vamos colocar lá no meu canal no YouTube também. Me sigam lá no YouTube, será um prazer. Estão todas as minhas lives lá e ainda também aulas, clipes da minha banda, poesia, está tudo lá à disposição. Um abraço a todos e todas. Um abraço, obrigada, tchau, tchau.